Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Quanto tempo, né? Tia Janara tava morrendo de saudade e nós estamos voltando com as nossas videoaulas. Infelizmente ainda não estaremos juntos, mas vamos ter fé que logo, logo nós estaremos juntos, confraternizando, podendo nos abraçar, não é verdade? E aí, como é que foram as férias de vocês? Ficaram em casa, relaxando, claro, né? Com muita segurança. Bom, e para a nossa primeira aula, eu trouxe uma aula de geografia. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão, do capítulo 1 da segunda unidade. Nós já havíamos tido essa aula e agora a gente vai, ter uma revisão. Então, peço que vocês peguem o livro de vocês aí na página 20. Abram comigo aí. Vamos lá. A divisão política do Brasil. Vou estar olhando aqui pro ladinho, tá bom? Porque o livro está aqui do lado. Aqui do outro lado tem algumas anotações. E nós vamos visar que, inclusive, já havia ido uma atividade desse capítulo para vocês responderem, não é verdade? Então, vamos lá. Bom, a divisão política do Brasil. Aí já temos uma breve, como é que eu posso dizer? Um breve momento sobre aquilo que nós vamos falar. Toda essa unidade, ela vai falar sobre a divisão, tanto regional quanto política do Brasil, ok? Especificamente hoje nós vamos falar sobre a divisão política, ok? Então aqui no começo diz, a divisão de um território facilita sua organização e administração. Então a primeira coisa que nós devemos saber é: para que dividir um país, tia? Por que que o Brasil é dividido? Justamente para isso, para que haja organização, para que haja uma boa administração, para que haja um bom trabalho com os cidadãos do Brasil, no caso, conosco, certo? Então, o governo de um país, ele deve ser capaz de organizar e administrar o território nacional. Vamos lá, deixa eu dar um exemplo claro para vocês. Vocês estão em casa nesse período todo, né? Assim como tia Janara também está em casa. E não sei se a casa de vocês é igual à minha, mas toda casa tem divisões. Mesmo que seja uma casa, um apartamento, uma kitnet, o que quer que seja. Ela tem divisões. Quer ver um exemplo? Vamos lá. Quando você chega numa casa, na sala dessa casa nós temos o quê? Uma cama, né? Claro que não. Nós temos um sofá, basicamente, ou cadeiras, nós temos uma televisão, né? Nós temos um ambiente que nos diz que ali é uma sala. E quando eu chego no quarto da casa, eu encontro o quê? Um sofá? Não, né? Eu encontro camas, redes, coisas que eu consiga descansar, consiga dormir. Então, eu entendo que aquele local é um local para dormir. Se eu chego no banheiro, eu vou encontrar um chuveiro, uma pia, um vaso. Eu sei que aquilo ali é para as minhas necessidades. Então, por que que uma casa é dividida assim? Para que nós saibamos como usar os ambientes daquela casa, entenderam? Então, voltando para o Brasil, voltando para o país, né? O país ele é dividido em estados, cidades, regiões, para nós sabermos como administrar, no caso, os governantes, né? Facilitar a administração de um país. Entenderam? Ficou claro? Bom, mas o Brasil, como ele é um país muito grande, nós vamos falar na próxima aula sobre isso, mas eu já vou citar aqui para vocês. O Brasil ele é dividido em regiões, que inclusive eu já havia comentado com vocês em sala de aula, né? Que muitos de vocês demonstraram curiosidade sobre isso, e eu percebi que a turma tinha essa dificuldade de entender o que é região, o que é estado, o que é cidade, enfim. Bom, e aí aqui no livro de vocês, vamos lá aqui. Na página seguinte, opa,
Deixa a Genara voltar aqui. Eu não sou tecnológica como vocês. Bom, nós temos aí, ainda na página 20, esse mapa que está mostrando para nós as capitanias hereditárias. E aí o livro de vocês fala que quando se iniciou a colonização no Brasil, nós também já falamos sobre isso em sala de aula. Lembra que havia aquele limite que havia uma parte que era de Portugal e uma parte que era da Espanha? Então, bem ali nós já tivemos o primeiro limite, ou seja, até aqui é de Portugal e até aqui é da Espanha. Então, a gente já sabia que ali havia uma linha imaginária que delimitava o espaço e o território de cada um deles, né? Então, quando se iniciou a colonização em 1534, o governo português dividiu o território em faixas. Bem aí nesse mapa está mostrando como o território português, como os portugueses dividiram o território deles, ou seja, aquele território que eles tinham domínio, lembra? Uma parte era da Espanha e uma parte de Portugal. Então, Portugal organizou o território que era dele. E o que ele fez? Dividiu em faixas que se estendiam do litoral para o interior, até a linha de Tordesilhas. Essas faixas eram chamadas de capitanias hereditárias. E por que hereditárias, tias? Que passam de pai para filho por herança, certo? Então, a intenção de Portugal era essa, que todas essas capitanias fossem sendo passadas de geração a geração. E cada uma delas era dotada por um rei, pelo rei a um donatário. Prestem bem atenção como é que acontecia. Foi dividida em capitanias hereditárias e cada capitania dessa tinha uma pessoa determinada pelo rei para cuidar daquela capitania, ou seja, para governar, né? Administrar, que era o donatário. Nada mais é do que aquele que recebe uma doação. Tá tudo no livro de vocês. Então, o donatário ele deveria administrar, desenvolver e proteger a capitania que recebia. Nós aí temos mais uma vez aí, ó, no mapa de vocês, a parte laranja está dizendo que eram as terras portuguesas, que é toda essa terra aí, ó, esse território que está dividido, bem organizado, e do outro lado que eram as terras espanholas, certo? Então, gente, o que nós podemos associar a hoje? Olha só, a atual divisão das terras do Brasil. Hoje, o território brasileiro está dividido em 27 partes, certo? 27 partes que são chamadas de unidades federativas, ou seja, que fazem parte de uma federação, no caso, o Brasil. O Brasil é uma federação, né? As unidades federativas também são chamadas de unidades da federação, que nada mais são do que os 26 estados e o Distrito Federal, que é Brasília. Então, no Distrito Federal está situada Brasília, a capital do país e sede do governo federal. Aí nós vamos ter aqui, trouxe para vocês também, para nós entendermos. Ó, as unidades federativas, temos aí todos os 26 estados, inclusive o Maranhão, né? Temos aí o Distrito Federal. Essa é a atual divisão política do Brasil. Então, nesse mapa aí tem todas as siglas dos estados, né? Cada estado brasileiro também se divide em partes chamadas de município, que no caso são as cidades que compõem aquele estado. O Distrito Federal, os estados e os municípios constituem as unidades político-administrativas do Brasil. Gente, isso aqui é muito simples. A divisão política do Brasil são limites que nós temos aí. Ah, tia, mas existem essas linhas mesmo entre um estado e outro? Não, né? Nós temos limites, como nós já falamos em sala de aula, sobre limites e fronteiras. Lembra que eu falei bem aqui, ó, onde eu estou passando aqui a setinha do mouse? O Brasil faz fronteira com alguns outros países,
lembra? Nós já fizemos atividade sobre isso. Então, os limites são aqui, ó, pessoal. Onde eu tenho limite, por exemplo, do Amazonas, Acre, do Amazonas, com os outros estados que estão aqui. Tem o Maranhão, tem o limite com Tocantins, Piauí, certo? Então, isso são limites. E aí, só foi uma aula para a gente revisar, né? Foi passado para vocês a atividade da página 21. Espero que todos tenham respondido. Lembrando, gente, que é importante vocês estarem respondendo essas atividades. Quando nós estivermos novamente juntinhos, eu vou olhar as atividades, tá? Então, vocês precisam estar respondendo essas atividades e não deixar acumular, ok? Então, nós vamos corrigir juntos essa atividade, tá bom? Vou colocar aqui meu livro bem aqui rapidinho para eu ler. Bom, são só 2 questões bem fáceis, tá? Então, vamos lá. Observe o mapa e converse com seus colegas e professor para responder as perguntas. A letra A diz: o que representam as linhas brancas no mapa? Acabei de falar. As linhas brancas são os limites, não é verdade? Letra B: em que unidade político-administrativa você vive? Qual é a unidade político-administrativa que nós vivemos? Ou seja, qual é o estado? Maranhão. Quem administra as unidades político-administrativas brasileiras? Quem é que administra? Na época lá que começou a colonização do Brasil, era um donatário. Hoje, atualmente, quem administra? Vamos lá, vamos ver. Será que tem aqui no livro, tia? Vocês sabem quem é Flávio Dino? Sabem, né? Ele é governador do Maranhão. Então, ele administra a Unidade Política Administrativa do Maranhão. E quem administra todas essas unidades juntos, vamos lá, Flávio Dino repassa todas as informações, tudo que acontece no estado para o governo federal, que no caso é quem hoje no nosso país, Bolsonaro é o presidente da República, tá? Então essas unidades político-administrativas são governadas, os estados pelos seus governadores e o país, no geral, pelo presidente. Quem administra a unidade federativa em que você vive? Bom, então aqui nós vamos colocar que é Flávio Dino, o governador, certo? E a segunda questão, em sua opinião, essas unidades são bem administradas? Comente com seus colegas. Então, você vai conversar com seus pais, com seus responsáveis e ver, discutir essa segunda questão, tá certo? Nós precisamos entender como funciona politicamente, como funciona todas essas questões, gente, tá? Você já tem idade para entender isso. É algo essencial para nós, enquanto cidadãos, sabermos como funciona o nosso país, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, vocês estão vendo aí na televisão com certeza, as decisões dos governadores, as decisões do presidente, não é verdade? Então, tudo isso faz parte da administração de um país, de um estado, de um município, enfim. Ok? Então, nós vamos ficar por aqui hoje. Por favor, quem não respondeu, responda. Não deixe suas atividades acumular. Mais uma vez estou dizendo, não deixe suas atividades acumular. Ok? Então, espero que estejam todos bem. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijos!